Graça e paz, amados irmãos, para mais um momento de ensino da palavra de Deus, um ato assim de momento de aprendermos mais da Escritura Sagrada. Nós estamos falando sobre o credo apostólico. Hoje eu quero assim tratar com os irmãos sobre a pessoa de Jesus quanto à sua humanidade. E juntos nós queremos assim convidá-los para a gente apreciar e aprender mais das Escrituras Sagradas. Eu quero começar com um momento de oração pela sua família, oração por nossa situação que estamos passando hoje, o país, o mundo, por causa dessa pandemia. Rogando ao Pai que o Senhor tenha misericórdia de nós. Então vamos orar, vamos ter um momento de oração na presença do Senhor. Senhor nosso Deus e Pai amado, Tu és o Senhor Todo-Poderoso. Tu és o Senhor que está assentado soberanamente, governa todas as coisas, tem o poder, tem a autoridade de mudar as situações, de mudar as estações, de mudar reinos, baixar rei e subir rei. Tu és o Senhor que faz conforme o teu poder, sabedoria, presciência. Ó Deus, nós neste momento estamos aqui diante da tua presença, rogando que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas, tenha misericórdia, ó Deus, da nossa nação, tenha misericórdia das nossas famílias, tenha misericórdia, ó Deus, dessa situação que estamos passando de pandemia, que o Senhor seja gracioso para conosco e nos poupe e nos livre deste mal. Assim oramos e assim, ó Deus, rogamos como teus filhos, pedindo a tua bênção sobre todos aqueles que estão acompanhando agora o nosso canal, este momento de ensino da tua palavra, que o Senhor venha acalmar os nossos corações, que o Senhor venha trazer tua graça, teu amor mais e mais sobre as nossas vidas, para que possamos neste momento também buscarmos mais ao Senhor, termos momentos na tua presença, de comunhão contigo, de adoração sincera e verdadeira diante do Senhor. Muito obrigado por tudo, ó Deus. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos amados irmãos, eu quero convidar os queridos para abrir um texto da palavra de Deus. Esse texto está lá na carta, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14. João, capítulo 1, versículo 14. O texto nos diz, amados irmãos, a respeito da encarnação de Cristo Jesus. E assim diz a palavra: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Nós estamos trabalhando e tratando nesses momentos de ensino da palavra de Deus, nossos estudos no credo apostólico. E o credo apostólico, aqui, como está aqui exposto para os irmãos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está assentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém. Esse credo apostólico é um documento histórico do século II, onde os cristãos utilizavam a descrição, eles faziam a narrativa desse credo no momento de batismo. Nós estamos baseando nossos estudos no credo apostólico através da obra do pastor Ernest Maia, Creio, onde ele faz uma exposição de todas as doutrinas exposta, colocada no credo, que está no credo apostólico. Então a gente já falou sobre creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Já estamos trabalhando agora a parte da cristologia, e podemos perceber que a cristologia ela tem um aspecto bem mais amplo no credo, né? Depois vamos falar sobre creio no Espírito Santo, na obra da eclesiologia e a Santa Igreja Universal, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo, na vida eterna. Amém.
a respeito da escatologia. Mas, meus amados irmãos, nós acabamos de ler João 1,14, e diz assim: "E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai." É interessante perceber que a expressão "o Verbo se fez carne e habitou entre nós", isso nos faz a primeira menção da glória do Verbo encarnado, o Logos. Logos que os gregos tanto buscavam sobre o fundamento e a razão de ser do mundo, da existência. Heráclito, um filósofo grego do século 6 a.C., ele dizia que as coisas mudam rapidamente. É de Heráclito que vem aquela famosa frase: "Em um rio não se banha, num mesmo rio não se banha duas vezes." Porque a ideia que ele tinha é que quando formos nos banhar no rio, aquela água já não será mais a mesma. Então, para Heráclito, o mundo está em constante movimento, está em constante mudanças. E o que pode colocar, então, a ordem ao mundo para Heráclito era o Logos. A solução era o Logos. O Logos era aquilo que vinha, ou seja, a palavra, era aquilo que determinava a existência e colocava tudo juntos, aquilo que estava tanto em constante mutação, mudanças, pelo Logos, tudo então é equilibrado, tudo está junto. Que coisa interessante, amados irmãos. João diz que no princípio era o Verbo, o Logos, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, João 1,2. João 1,3 diz que todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito. A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Veja, amados irmãos, e agora chega João 1,14, e João diz assim, o apóstolo João: "E o Verbo, Logos, se fez carne e habitou entre nós." Ou seja, aquilo que os filósofos já defendiam, João trata narrando que as respostas, as inquirições dos filósofos, amados irmãos, a respeito do Logos, de colocar em ordem as coisas, João diz assim: olha, as respostas que os corações precisam, tanto dos filósofos como também nossa, de tantas coisas que nos acontecem, o Logos veio encarnar e habitou entre nós. A glória do Verbo encarnados é a solução para nossas vidas, é a solução para todos aqueles que buscam, que invocam a presença do Senhor, a manifestação do Senhor vindo em carne, o Logos de Deus, aquele que colocou em ordem aquilo que estava fora de ordem, do aspecto tanto de morte, de eternidade, de compreensão do homem, compreensão da nossa vida. O Senhor colocou em ordem. Louvado seja o nome do Senhor. Segundo aspecto, sobre a glória do Verbo encarnado, a glória de Deus vinda a nós, cheio de glória, é a glória da revelação do homem verdadeiro. A Bíblia diz aqui em João 14 que ele habitou. A palavra no hebraico é acampar, ou seja, a ideia aqui é de tabernáculo, é da tenda de encontro. Em Cristo Jesus, aquela tenda que servia de mostrar o homem a comunhão com Deus, o encontro com Deus, mostrou o homem, de fato, a revelação da glória dele, mostrou o homem real em sua vida servil, obediente e humilde, foi o nosso Senhor Jesus Cristo. É o que nós vamos falar hoje sobre a pessoa de Cristo quanto à sua humanidade imaculada. E o Senhor, essa glória da revelação do homem verdadeiro, daquele homem que nasceu, cresceu, obedeceu, aprendeu, em todos esses aspectos está sobre a humanidade de Cristo Jesus. Ele veio estar entre nós, Deus conosco, né? O Emanuel Todo-Poderoso. Outro aspecto da glória do Senhor, como João disse assim, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, é que a glória como completa a revelação de Deus. Como na tenda do encontro, as pessoas encontravam a Deus, como o próprio João diz aqui no capítulo 1, versículo 18, quando diz a palavra do Senhor: ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou.
Então, a glória do Senhor é revelar quem é Deus. É interessante analisar que a aspecto revelada, ela é um aspecto no original do grego muito próximo da palavra exegese. A palavra exegese é utilizada quando nós estudamos o texto antigo, através da interpretação desse texto, a explicação desse texto e a exposição desse texto. E é interessante que o Senhor Jesus é a glória de Deus revelada. Ou seja, Jesus é aquele que interpreta, explica e expõe Deus para as nossas vidas. Não há outro caminho de conhecer a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Não há outro meio de conhecer sobre a pessoa de Deus se não for pela pessoa de Jesus Cristo. Ele revela o Pai. Ele nos mostra quem é o Pai. Nele encontramos as respostas para as nossas vidas, todas as inquirições da nossa alma. Em Cristo Jesus nós encontramos, porque Ele revela aquilo que nós muitas vezes estamos tateando, procurando, que é Deus na nossa própria saber, na nossa própria pesquisa, mas sem ser orientada nem revelada por Cristo Jesus. É em Cristo Jesus que nós conhecemos verdadeiramente o Deus Todo-Poderoso. Um quarto aspecto, quando João diz assim, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória como unigênito do Pai, porque essa glória que habita entre nós, está presente entre nós, quando a sua graça ela é recebida pelos corações humildes que buscam conhecê-lo, servi-lo. E é interessante perceber, analisar, queridos, que Lucas 24:32, naquela trecho chamado No Caminho de Emaús, os discípulos caminhando para aquela região, o Senhor se apresenta a eles e vai com eles, e a Bíblia diz que o Senhor faz uma exposição das Escrituras, e aqueles discípulos, ele diz assim, por acaso nos ardia o coração quando ele falava a respeito das Escrituras. Cristo faz isso em nós. A glória que habita em nós, nos corações que o recebe, humilde, que busca conhecer e busca servi-lo. A glória de Deus está em nossos corações. Esse é um aspecto devocional antes de começarmos nosso estudo a respeito da Cristologia, a humanidade imaculada de Jesus Cristo. Agora, queridos amados irmãos, a Bíblia declara e demonstra de forma enfática que Jesus Cristo é perfeitamente homem. Nós vemos que a questão do procurado Cristo histórico, discutido no século XX muito, século XIX, através da período pelo qual os homens do racionalização, da pesquisa empírica a respeito e metódica a respeito da busca do Cristo histórico, e desenvolveu agora para o século XXI várias teorias de Cristo é o psicólogo dos psicólogos, Cristo é o grande administrador, Cristo é o grande líder, é o grande mestre que conseguia ensinar com pouquíssimos recursos e trazer a atenção das pessoas e a compreensão. Mas nós iremos a respeito do Cristo histórico, o Cristo humano, mas para nós o estudo do nosso Senhor Jesus Cristo, da humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ela é embasada nas Escrituras, ela é demonstrada e declarada de forma enfática na palavra de Deus que o nosso Senhor Jesus é 100% homem. Porque agora este homem é um homem sem pecado. João 8:46 nos diz: quem dentre vós me convence do pecado? O Senhor falando. Se vos digo a verdade, por que razão não me credes? Já em 2 Coríntios 5:21, a Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fossemos feitos justiça de Deus. Hebreus 4:15 diz a palavra, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Veja a expressão de Hebreus 4:15, que são duas negativas
que na verdade duas negativas compreendem uma positiva. Porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se. A ideia é porque nós temos um sumo sacerdote que compadece de nós, das nossas fraquezas. Antes, ele foi tentado em todas as coisas, como nós somos tentados, à nossa semelhança, porém sem cometer pecado. A expressão da humanidade 100% de Jesus por nossas vidas, às vezes ela chega em colapso, porque o único entendimento que a gente tem do homem é o entendimento do homem em pecado. Todavia, o nosso Senhor foi 100% homem e não pecou. E a palavra de Deus nos mostra a evidência das Escrituras, que o Senhor falando, olha, vem me convencer que estou em pecado, em João 8. Se vos digo a verdade, por que razão vocês não estão crendo em mim? E é interessante Paulo refutando sobre a tese, sobre a santidade do nosso Senhor. Ele não conheceu, ele não amou o pecado, ele não praticou o pecado, mas ele se fez pecado ao ir na cruz por nossas vidas, e por isso nós somos feitos justiça de Deus. Ou seja, ele é 100% homem, porém homem sem pecado. A humanidade, então, do Senhor foi uma humanidade profetizada. Em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o Senhor já colocando a sentença sobre a serpente, diz assim, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, o descendente da mulher. Esse descendente da mulher te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Já falando sobre a vinda do Messias, já falando sobre a vinda de Jesus Cristo, profetizado ali, escrito já em Gênesis capítulo 3, depois da queda do homem, da desobediência, da quebra do pacto ali das obras, ali naquele momento o Senhor já estabelece, ele virá. Esse é um Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de redenção. Isaías 7,14 diz a palavra, portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e lhe chamará Emanuel. Nós sabemos que a expressão Emanuel, Deus conosco. A virgem falando sobre o nascimento dele, a vinda dele, esse sinal de redenção e salvação. A vida do Senhor Jesus, como 100% humano, também foi profetizada em Isaías 53. O texto nos mostra do servo sofredor conhecido. E diz a palavra do Senhor, aspecto aqui falando a respeito de Jesus Cristo, pelo seu sacrifício ali naquela cruz. Quem creu em nossa pregação, diz o texto, e a quem foi revelado o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como uma raiz de uma terra seca, que não tinha aparência nem formosura. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia que nos agradasse. Era desprezado, mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer, como um de quem os homens escondeu o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente, veja o que diz a palavra, certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si, e nós os reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido, humilhado, mas não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Por juízo opressor foi arrebatado, e de sua linhagem quem dela cogitou? Porquanto foi cortada da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo, foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve a sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá sua posteridade e prolongará os seus dias, e a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho e de sua alma, e ficará satisfeito. O meu servo justo, com seu conhecimento, justificará muitos, porque as iniquidades dele levará sobre si. Por isso eu lhe darei muitos como a sua parte,
e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou sua alma na morte, foi cortado com os transgressores, contudo levou sobre si o pecado de muitos e pelos transgressores intercedeu. Esse texto fala sobre o aspecto do sofrimento de Cristo. Mas veja que ele está falando, não é sobre um aspecto do sofrimento de um espírito. Ele está falando sobre uma pessoa. Ele está falando sobre o Cristo encarnado. Ele vai padecer. A sua boca, as suas mãos, veja os aspectos aqui antropológico trazido no texto sobre uma pessoa, apontando para Jesus Cristo. E é interessante perceber, a doutrina da humanidade de Cristo foi rebatida por muitos na história, principalmente o gnosticismo, que dizia que a carne é má, o espírito é bom. O Senhor veio 100% em carne. O Senhor é 100% homem, 100% Deus. A humanidade de nosso Senhor Jesus Cristo, ela também foi, de fato, reconhecida. Reconhecida primeiro, ele, o próprio Senhor, chamou-se de homem e foi chamado também pelos discípulos. Mateus 4, versículo 4, diz o Senhor, naquele momento da enfrentar da tentação, ele disse, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 8, também 20, diz, as raposas têm os seus convites, o Senhor falando. As aves do céu, ninhos. Mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Filho do Homem, falando sobre ele mesmo. Ou seja, estou aqui, nasci, Filho do Homem. Aspecto a respeito da pessoa de Cristo narrada pelo Senhor. Atos 2, 22, naquele sermão, naquele momento da Pentecostes, a festa das primícias essas que Deus visitou de forma tremenda, ao ponto de ter conversão de mais de 3.000 almas, as primícias de Deus da obra ali do Pentecostes. Pedro, cheio do Espírito Santo, diz o texto, varões israelitas, atendei a estas palavras, Jesus, o Nazareno, veja, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais. Varão, homem. 1 Coríntios 15, 21. Visto que a morte veio por um homem. Que homem é este? Adão, pela sua desobediência. Também por um homem, Jesus Cristo, veio a ressurreição dos mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Nós podemos, amados irmãos, entender, como diz também, reconhecida pelos discípulos, como Paulo escreve a Timóteo, em 1 Timóteo 2,5, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Louvado seja o nome do Senhor. Essa humanidade reconhecida. Ela é reconhecida também porque ele veio em carne. O texto que nós acabamos de ler, de João 1,14, o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. 1 Timóteo 3,16, evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele cântico ali do Paulo escreve, que é uma expressão da fé cristã, e diz assim o texto, aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Ele veio em carne, amados irmãos, essa humanidade reconhecida por ele, é reconhecida pela encarnação do Verbo de Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós podemos ainda continuar nossos estudos, quando diz Hebreus 5,7, a respeito de que ele veio em carne. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, diz a palavra, tendo oferecido forte clamor e lágrimas, orações e súplica a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Nos dias da sua carne, quando estava aqui entre nós. 1 João 4,2, nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne, esse Espírito é de Deus. A encarnação do Senhor. O Senhor veio em carne. Não foi uma áurea, não foi um espírito. Ele veio em carne. Interessante que as expressões do Senhor, ele
andou, comeu, suou, chorou, aspecto da encarnação de Jesus Cristo. Nós iremos ainda dar continuidade, amados irmãos, agora sobre o aspecto da humanidade demonstrada do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Primeiro, ela foi demonstrada nas genealogias humanas. Tanto Mateus capítulo 1, como Lucas 3, fala sobre a genealogia de Cristo Jesus. Ou seja, ele veio da linhagem de Davi. Ou seja, representa e demonstra o aspecto nosso Senhor da sua humanidade. Outra, ele é nascido de mulher. Diz Mateus 1, versículo 18. Vamos ler esse texto? Eu quero convidar os amados para abrir a palavra de Deus. Mateus 1, 18, diz a palavra do Senhor. O nascimento do nosso Senhor, nascido de mulher, diz assim a palavra. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, nascido de mulher. Gálatas 4:4 fala sobre que na plenitude dos tempos o Senhor enviou Jesus Cristo. No tempo certo, exato, não chegou atrasado, chegou no tempo determinado, assim já estabelecido por Deus. Gálatas 4:4 diz assim a palavra: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, quem? Jesus Cristo, nascido de mulher, nascido sobre a lei. As evidências bíblicas demonstradas sobre o nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Outra, a humanidade demonstrada do Senhor, ele tem corpo e alma, ou seja, o aspecto corpo, alma é referente a espírito, elementos que compõem a natureza humana, corpo, alma. A palavra diz que em Mateus 26, o Senhor está falando sobre a instituição da ceia. O Senhor pega o pão e fala: isso aqui é meu corpo. Isso aqui é meu corpo. Já em Mateus 26, amados irmãos, 38, 26, 28, o Senhor também, versículo 28, fala sobre: este é o meu sangue. Mateus 26, 38, a minha alma está profundamente, o Senhor está naquele momento de intercessão e fala: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui, orai comigo, falando para os discípulos, principalmente para Pedro naquele momento. A palavra de Deus nos diz, queridos, que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como corpo e alma, ele tinha. Lucas 23, 46, Lucas 24, 39, 43, Lucas 2, 52, traz a evidência dos aspectos do corpo de Cristo, da pessoa do nosso Senhor e Jesus Cristo. Vamos ler esse texto? Lucas 23, 46, diz assim a palavra do Senhor. Quero assim convidar os amados para a gente ler a palavra. Diz assim o texto, 23, 46. Então Jesus, a respeito da sua morte, clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Ou seja, o aspecto da humanidade do Senhor, espírito, alma. Lucas 24, 39, a palavra de Deus nos diz aqui, meus irmãos, o Senhor já ressurreto, chega aos discípulos e diz assim, versículo 39 de Lucas 24, vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me, verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés. E por não acreditar, versículo 41 de Lucas 24, por causa da alegria e estando admirado, Jesus lhe disse: tende aqui alguma coisa de que comer? Veja que texto tremendo. Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e ele comeu na presença deles. Uma alma, um espírito não come. O Senhor tem corpo e alma. O Senhor ressurreto já. Em Lucas 2, 52, diz a palavra que crescia Jesus em estatura e graça diante de Deus e dos homens. Ou seja, desenvolvia a criança. Os aspectos, amados irmãos, de João 11, 33, o Senhor vendo o choro de Maria na morte de Lázaro, angustiou-se no espírito e clamou. E clama a Deus Pai, e Lázaro é ressurreto.
os aspectos da humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo, as evidências bíblicas em João 12:27, quando o Senhor, 13:21, quando o Senhor identifica aqui e fala que há um traidor entre eles, a alma deles está angustiada, triste por causa daquilo. João 19:30, João 20:20 e 20, versículo 27, a respeito sobre o nosso Senhor Jesus Cristo ressurreto, aquele que ressuscitou dos mortos, um corpo poderoso, físico, para a glória de seu santo nome. Amados, dando continuidade a essa humanidade demonstrada do nosso Senhor, ele estava sujeito às leis ordinárias na natureza humana. O seu nascimento e crescimento. Ele desenvolveu, cresceu. Lucas 2 nos fala, amados irmãos, do aspecto do nosso Senhor e Salvador. A palavra de Deus nos diz que o Senhor nasceu, desenvolveu, e o texto nos mostra do nosso Senhor Jesus com seus pais, assim podemos dizer, Maria, o educando, o instruindo, o nascimento e crescimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz, amados irmãos, que o nosso Senhor Jesus, essa criança que crescia em sabedoria, estatura e graça, essa criança que desenvolveu o seu nascimento e do seu crescimento, os textos de Mateus 2, Lucas 2, a respeito do crescimento e nascimento de Jesus Cristo. Outro aspecto de Jesus nasceu, e isso é bom a gente falar, como uma criança normal, não sabendo falar, não sabendo andar, desenvolveu-se como uma criança comum, tendo que ser trocado, dado banho, amamentado, cuidado, ensinado também, que às vezes esse aspecto a gente, se nós entendermos, não entendermos o aspecto humano de Cristo, muitas vezes a plenitude da revelação das Escrituras a respeito de Cristo em nós, ela não se torna plena, nós não conhecemos, a gente entende que Ele é Deus, mas não compreendemos o aspecto humano de Cristo Jesus. E a palavra de Deus nos mostra que Ele nasceu, cresceu, desenvolveu e obedecia a sua mãe. E o aspecto, amados irmãos, do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele está no meio dos doutores, ali naquele aspecto, a Bíblia diz que não é pelo que Ele estava falando que os doutores estavam admirados, mas sim pelo que Ele estava perguntando a respeito dos doutores. As perguntas deles eram perguntas incomuns para uma criança daquela idade. E é interessante que ele obedece os pais, diz a palavra de Deus que ele está a obedecer os seus pais. Lucas 2, versículo 50, diz assim: não compreenderam, porém, as palavras que eles disseram, e desceu com eles para Nazaré e seus pais, e era-lhe submisso. O nosso Senhor Jesus Cristo era submisso aos seus pais. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Versículo 51. A respeito do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dando continuidade, queridos, nós falando sobre a humanidade do nosso Senhor demonstrada, que Ele estava sujeito a essas leis ordinárias na natureza, porque a respeito da obediência. Lucas 2:51, desceu com eles para Nazaré e era submisso, como também Hebreus 5, versículo 8, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Ou seja, o Senhor, de forma 100% homem, exerceu a humanidade de forma plena, obedecendo, crescendo, desenvolvendo, aprendendo o ofício, sim, ofício de carpinteiro do seu pai, podemos dizer assim, José. E o aspecto, amados irmãos, até a história diz, até o 30º ano do Senhor, aspecto de sua humanidade. Após isso, ele desenvolve o ministério de 3 anos a respeito e pregando e efetuando prodígios e milagres para a glória de Deus naquela região. Vamos ainda dar continuidade à humanidade imaculada de nosso Senhor Jesus Cristo, que a sua humanidade demonstrada estava sujeita a essas leis ordinárias do homem, da natureza, de obediência, de nascimento, de crescimento e de morte,
Como diz o texto em 1 Coríntios 15, 3, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Os textos de Mateus 27, 50, João 19, 30, Atos 3, 15, 5 e 30 falam a respeito sobre a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, sobre esse aspecto ordinário da natureza humana, nascimento, crescimento, obediência e morte, o Senhor, comprovada nas Escrituras. Essa humanidade, então, demonstrada sobre as necessidades, características e sentimentos. Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve fome, diz a palavra, Mateus 4, 2, e versículo 11. Aquele momento onde ele está sendo tentado, diz a palavra, depois de 40 dias de jejum e oração, o Senhor teve fome. E apresenta-se então o inimigo, o diabo, Satanás, para tentá-lo. Ou seja, o Senhor também teve sede. Naquele momento da crucificação, o Senhor já na cruz, João 19, 18, diz a palavra que o Senhor teve sede. E ao invés de dar água, o Senhor deram vinagre ao Senhor, uma esponja ensopada de vinagre. O Senhor teve sede, as necessidades, características e sentimentos que ele tinha, ou seja, que o homem tem fome, teve sede, nosso Senhor. O Senhor sentiu-se cansaço. João 4, 6 e Lucas 23, 24 nos fala que o Senhor estava cansado e dorme sobre um barco. Naquela situação do dia todo de ministério, o Senhor descansa naquele momento. O Senhor teve simpatia, ou seja, diante da situação ali de Lázaro, o Senhor envolveu-se com aquela situação do sofrimento de Maria e de Marta, e o Senhor ali teve simpatia, coisas pertinentes ao homem. Então, a necessidade, as características e sentimentos que nosso Senhor Jesus Cristo demonstrou. Sentiu sono, Mateus 8, 24. O Senhor chorou, Lucas 19, 41, olhando para Jerusalém, 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 tu que matas os profetas. João 11, 35, o Senhor falando naquela situação de Lázaro, de sofrimento humano, o Senhor chorou. Aspecto maravilhoso do nosso Senhor, da humanidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O Senhor sofreu, Lucas 22, 44, 24, 46, Hebreus 2, 18 e Hebreus 5, 8 fala sobre o sofrimento de Cristo. O Senhor indignou-se, Marcos 3, 5 e 10, 14, naquele aspecto onde as pessoas estavam fazendo na casa de Deus, de casa de venda, de negócios. O Senhor indigna-se diante da situação do desprezo daqueles que iriam adorar, que não levava a sua oferta, mas sim preferiria comprar naquele lugar. A casa virou uma casa de comércio. Não é isso, ali era casa de oração. O Senhor fica indignado. O Senhor compadeceu-se, Mateus 9, 36, de uma viúva lá da cidade de Naim, que estava triste, todo o cortejo de morte saindo da cidade. O Senhor para, toca no esquife e fala ao rapaz, levanta-te, e aquele homem, aquele rapaz, ele recebe o poder da vida e a sua ressurreição. O Senhor teve compaixão daquela viúva. Seu único filho estava padecendo. O Senhor admirou-se. Mateus 8, 10, quando o Senhor fala ao centurião, e o centurião fala assim, só uma palavra, Senhor, uma palavra tua já basta, meu servo será curado. E o Senhor admirou-se daquela fé. O Senhor amou, amados irmãos, os seus discípulos, Marcos 10, 21, e versículo João 13, capítulo 13, 23, o Senhor amou, amados irmãos. Eu quero ler esse texto, João 13, 23, o aspecto do Senhor ensinando, começa em João 14, até, amados irmãos, João 18, 17, o maior discurso, um dos discursos do Senhor sobre a sua morte. Em João 13, 23, diz a palavra, amados, ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava, ou seja, o Senhor amava a João, o Senhor amava os seus discípulos, o Senhor alegrou-se. Em João 15, versículo 11, diz a palavra do Senhor, eu quero ler esse texto também com os irmãos, diz assim a palavra do Senhor, tendo-vos dito essas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. O Senhor alegrou-se com seus discípulos sobre o compartilhamento da palavra, da comunhão.
Outros aspectos, amados irmãos, da humanidade demonstrada. Essas necessidades, características e sentimentos que o Senhor foi tentado. Mateus 4:11, Hebreus 2:18, 4:15. O Senhor orou. O Senhor, Mateus 4:23, Lucas 6:12, João 17, versículo 1 e Hebreus 5:7 traz evidências do Senhor, da sua vida de oração, o Senhor buscando ao Pai. Aqui em João 17, versículo 1, tendo Jesus falado essas coisas, levantou os olhos aos céus e diz a palavra e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. O Senhor orou. Então, essas características e sentimento, Jesus era indiscutivelmente um homem como todos nós. Todavia, sem pecado. Por isso, por não pecar, não necessitava pedir perdão. Nosso Senhor Jesus Cristo. Isso nos traz, amados irmãos, esses aspectos e implicações da doutrina e para a nossa vida prática sobre a humanidade do nosso Senhor, a humanidade imaculada do nosso Senhor Jesus Cristo. Primeiro, Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias e promessas do Antigo Testamento. Todos pregavam, apontavam para Cristo Jesus. Em todos os aspectos ali, amados irmãos, do Antigo Testamento, apontava para o Senhor Jesus Cristo. Ele era o prometido, ele era o esperado. Ele é o cumprimento de todas as profecias. Segundo, teólogo chamado James Packer, ele fala uma coisa muito interessante. A doutrina da Trindade declara que o homem, Jesus, é verdadeiramente divino. A doutrina da encarnação declara que o divino Jesus é verdadeiramente humano. Juntas, a doutrina da Trindade e da encarnação, elas proclamam a plena realidade do Salvador que o Novo Testamento apresenta. O Filho que veio da parte do Pai, pela vontade do Pai, para tornar-se substituto do pecador sobre a cruz. Nós podemos então compreender, ele é 100% Deus, 100% homem. Terceiro aspecto, amados irmãos, da implicação desta doutrina para as nossas vidas. Jesus Cristo é o cumprimento de todas as profecias e qualquer tentativa de valorizar uma de suas naturezas em detrimento da outra implica perdermos de vista a plenitude da revelação bíblica. Ah, pastor, eu vejo Jesus como 100% só Deus. Você não vai compreender de forma plena o que a palavra de Deus está nos ensinando. Era necessário que ele viesse em carne, que ele sofresse e padecesse. Todos esses aspectos de sentimento, de fome, de angústia, de choro, de simpatia, de amados irmãos, que o Senhor demonstrou na sua vida. Eu e você vivenciamos isso e podemos recorrer a Ele, porque Ele passou por isso. Ele nos dará graça, Ele nos dará força, Ele nos compreenderá, Ele virá ao nosso encontro e nos ajudará. A compreensão da humanidade de Cristo Jesus. E saber que Ele é Deus, mesmo assim, amados irmãos, veio em carne, nos amou, foi àquela cruz para nos salvar e nos perdoar de todos os pecados. Quarto aspecto, Jesus Cristo é homem que pode entender as nossas necessidades e é Deus que pode socorrer eficazmente as nossas vidas. Nós podemos recorrer a Ele, nós podemos buscá-lo, nós podemos invocar o seu santo nome. Nós podemos estar na sua presença em louvor e adoração ao seu santo nome. Vamos ler esse texto de Hebreus 2:17, para a gente encerrar. O texto diz lá em Hebreus 2:17, amados irmãos, diz assim a palavra do Senhor. Por isso mesmo, diz a palavra, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo. Pois aquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Ele foi tentado, mas não pecou. Nós somos tentados constantemente. E para não pecarmos,
nós temos que recorrer a Ele. Ele cumpriu cabalmente, queridos. Em outro estudo nós iremos falar sobre isso, a lei de Deus. E nele nós podemos recorrer. Valei-me, Senhor. Não me deixes cair em tentação. Dá-me tua graça. Não me deixes quebrar a tua lei. Lei esta trazida na primeira tábua em relação ao Senhor. Não colocar ídolos, não falar teu nome em vão. Não fazer imagem de escultura. Observar e guardar o dia do Senhor, de adoração a Ti, de buscar a Tua face, de reflexão na Tua presença. Em Cristo Ele nos ajuda a não matarmos, não matar o próximo e não matar a nós mesmos. Ele nos dá graça. Em Cristo Ele nos ajuda a não adulterarmos, a não roubarmos, a não darmos falso testemunho, a não cobiçar as coisas do próximo. Em Cristo Jesus, amados. O diabo sempre vai querer nos seduzir, nos tentar. Mas se em Cristo, o Senhor, se buscarmos o Senhor nos dará graça, o Senhor nos livrará de todo o mal. Que bom estarmos juntos nesse momento. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, em nome de Jesus. Eu quero agradecer a sua presença. Quero dizer que você esteja conosco também nas nossas reuniões de oração. Neste período de pandemia, estamos fazendo umas lives pelo nosso canal lá no Instagram, IPC Cidade Universitária. Se inscreva lá, esteja conosco. As reuniões de oração acontecem todas as terças-feiras, às 19h30. Quero também convidar você para participar do nosso projeto Na Sexta. Esse projeto é um projeto do Ministério de Socorro, da diaconia da nossa igreja, de ajudar todas aquelas pessoas que estão passando por situações difíceis, nessa situação de calamidade pública que estamos passando, de saúde pública. Nós estamos entrando nas comunidades, nós estamos ajudando famílias que estão precisando de ajuda através de cestas, amados irmãos, de alimentos. Nós queremos convidar você a estar conosco, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Foi um prazer estarmos na presença do Senhor, nesse momento de estudo da sua palavra, em nome de Jesus. Vamos ter uma palavra de oração para encerrarmos, em nome do Senhor. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós queremos te dar graças por tudo. Queremos te louvar por este momento aqui em tua presença, de ensino da tua palavra. Ó Deus, que tudo aquilo que nós estudamos, falamos, seja proveitoso para crescimento, edificação, para consolação, para exortação, para encorajamento, ó Deus, do teu povo, daqueles que estarão ouvindo, ó Pai, este momento de ensino da tua palavra. Abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado pelo perdão dos nossos pecados, em Cristo Jesus. Amém. Deus te abençoe. A paz, amados irmãos.